Olá, senhores alunos. Começamos neste momento uma aula para explicar para vocês como é que se resolve inequações exponenciais. Reservei para essa nossa aula de hoje essas duas inequações que eu gostaria de mostrar a vocês como é que se resolve. Mas para começar a explicação, a resolução dessas duas inequações, eu tenho que, antes de mais nada, lembrar a vocês como é que é o gráfico da função exponencial. O gráfico da função exponencial, ela pode ser de dois tipos de acordo com a base. Se a base for maior que 1, você vai verificar que ela vai ter uma curva estritamente crescente. Isso quer dizer que quando você tiver a imagem do x1 e você tem aqui o x2, se ele for maior do que o x1, a imagem dele também será maior. Ou seja, a imagem ela aumenta à medida que o x vai aumentando. De tal forma que quando você for resolver uma inequação exponencial, se essa base que são iguais, ela for maior que 1, você deve cortar as bases e você deve permanecer com o sinal. Se esse sinal é menor, continua sendo menor. O sinal deve ser conservado. Se ele fosse maior, você deveria conservar com o sinal do maior, visto que quando a base é maior que 1, essa função é uma função estritamente crescente. Do lado de cá, eu vou mostrar para vocês o que acontece com o gráfico da função exponencial quando a base estiver entre 0 e 1. Você vai verificar que, nesse caso, a curva dessa função exponencial é uma função estritamente decrescente. Isso quer dizer que x1 tem uma certa imagem e, à medida que ele vai aumentando, ele vai ter a sua imagem diminuindo. De tal forma que quando você estiver diante de uma inequação desse tipo aqui, a elevado a x1 maior que a elevado a x2, você deve cortar as bases e deve perguntar se ela é maior do que 1 ou se ela está entre 0 e 1. Se ela estiver entre 0 e 1, você corta as bases iguais e esse sinal deve ser invertido. Ou seja, se ele é maior, ele vai ficar menor. Ou se ele fosse menor, ficaria maior. O importante é que você entenda nesse nosso início de aula que a nossa inequação vai depender do valor da base. Se a base for maior que 1, o sinal vai ser conservado. Se a base for entre 0 e 1, o sinal deve ser invertido. Para você entender melhor o que eu estou explicando nesse início dessa nossa aula de hoje, vamos começar agora a resolver os exercícios para que fique bem claro o que eu comecei a falar nessa nossa aula. Querem ver? Observe. Agora que você tem na tela o primeiro exercício de hoje, eu quero que você aplique o que eu acabei de explicar nesse exercício. O que é que eu acabei de explicar? Eu disse a vocês que quando você for resolver uma inequação exponencial, você deve perguntar se você está diante de uma base que é maior que 1 ou se você está entre uma base que está entre 0 e 1. Nesse caso, a base aqui é 1/7 e do lado de lá a base também é 1/7. Só que 1/7, gente, ele está entre 0 e 1. Então, nesse caso, eu estou com a base entre 0 e 1. E o que eu acabei de explicar a vocês, e reforço mais uma vez, que quando a base estiver entre 0 e 1, esse sinal da desigualdade deve ser alterado. Então, na próxima linha, eu vou escrever 3x menos 1 tem que ser maior do que x mais 5. Repare que esse símbolo aqui, ó, eu tive que inverter. Ele era menor, ficou maior. Por quê? Eu vou fazer sempre isso quando eu verificar que a base está entre 0 e 1. E agora, como é que eu vou finalizar? Resolvendo esse exercício. Passo o x para o lado de cá, 3x menos x mandando 2x. Passo menos 1 para lá, dá mais 1. 5 mais 1 dá 6. Esse 2 está multiplicando, vem para cá dividindo. Então dá x maior do que 3. Eu escrevo então o meu conjunto verdade ou o meu conjunto solução, dizendo ao examinador que são todos os elementos reais, tais que esses elementos sejam maiores do que 3. Pronto. É assim que você resolve de uma forma tranquila, fácil, inequação exponencial. Querem ver outro exemplo? Repare.
Agora, nesse exercício da VUNESP, que pergunta quando é que 3 elevado a x sobre 2 elevado a x menos 1 é maior ou igual a 3 sobre 9 elevado a x menos 3. Eu vou dizer para o examinador da FUVEST que, em primeiro lugar, eu tenho que tratar de escrever duas potências de mesma base, uma de cada lado. Então, a primeira providência que eu vou fazer é o seguinte. Aqui eu tenho uma potência de potência. Eu aprendi lá no ensino fundamental que potência de potência, esses dois expoentes devem ser multiplicados. Então, na próxima linha, vou multiplicar assim. X vezes x, x ao quadrado, x vezes menos 1, menos x. X ao quadrado menos x, todo mundo dividido por 2. E do lado de cá, eu vou escrever o seguinte. Ao invés de 3 nonos, eu vou simplificar o 3 com 9, e simplificando o 3 com 9, isso aqui vai ficar 1/3 elevado a x menos 3. Eu ainda não estou satisfeito, porque nós não estamos ainda na mesma base. O que eu penso é que seria bom se esse 3 subisse para o numerador. E eu posso fazer isso. Sabe como eu posso fazer isso? Fazendo da seguinte forma. Isso daqui eu vou deixar do jeito que está. Do lado de cá, aonde estava escrito 1/3, eu escrevi 3. Ah, mas pode no lugar de 1/3 escrever 3? Pode, desde que vocês troquem o sinal do expoente. Se aqui for x menos 3, eu vou escrever aqui menos x mais 3. Pronto. Toda essa ginástica que eu fiz nesse início do exercício é para nós termos aqui uma desigualdade, mas de duas potências de mesma base. Agora sim eu vou começar a aplicar aquilo que foi explicado na aula de hoje. Eu tenho que olhar para isso aqui e perguntar, essa base é maior que 1 ou está entre 0 e 1? Nesse caso, gente, a base é 3 e 3 é maior que 1. Então, se a base é maior que 1, esse sinal aqui, a hora que eu cortar esse 3 com esse 3, ele deve ser conservado. Então, eu escrevo assim, x ao quadrado menos x sobre 2, esse sinal conserva, então vai ficar maior ou igual, continua maior ou igual. Maior ou igual a quem? Menos x mais 3. Pronto. E agora? Agora eu vou resolver com aquilo que eu já aprendi lá no ensino fundamental. O que eu aprendi? Eu vou pegar esse 2... e vou passar para cá multiplicando. Se eu passar para cá multiplicando, vai ficar menos 2x e 2 vezes 3, dando 6. É o que eu vou escrever ali. Veja aqui uma coisa. Eu vou escrever então x ao quadrado menos x maior ou igual a menos 2x mais 6. Como nós estamos vendo, estamos caminhando para ter uma inequação do segundo grau. Vamos passar então todo mundo para o primeiro membro e do lado de lá deixar o zero. X ao quadrado, menos 2x passa para cá mais 2x, 2x menos x dá x. Mais 6 passa para cá, menos 6. Então eu tenho x ao quadrado mais x menos 6 maior ou igual a zero. O que é isso? É uma inequação do segundo grau. E como é que se resolve? Em primeiro lugar, lembrando uma coisa. Se é do segundo grau, ela é uma parábola. E a parábola pode ser de boca para cima e de boca para baixo. Mas, em primeiro lugar, vamos encontrar as raízes. Se você aplicar Bhaskara, você vai encontrar que as raízes são menos 3 e mais 2. Agora sim, como antes de x ao quadrado é o a, e esse a ele é positivo, eu vou dizer a vocês que eu tenho que desenhar obrigatoriamente essa parábola de boca para cima. Quando a for positivo, a parábola terá que ser de boca para cima. Pronto. Agora, chegando aqui, eu quero que a parábola seja maior do que zero. Parábola maior que zero significa que ela quer que a parábola seja positiva. Parábola positiva é quando ela está para cima do eixo do x. Aqui também ela está para cima do eixo do x. Nessas duas regiões é que a parábola é positiva. E
quando é que a parábola é positiva? Antes de menos 3 e depois do 2. Então, eu vou escrever assim a minha resposta. Vou dizer para a VUNESP que a minha resposta está aqui. É um conjunto verdade, formado de elementos reais, tais que esses elementos são menores ou igual a menos 3, ou se não, maior ou igual a 2. Essa é a resposta da questão da parte da VUNESP, que termina essa minha explicação e termina essa aula da parte de inequações exponenciais. Como vocês viram, muito parecido com a parte das equações, só que nesse caso, a única coisa que tem que se verificar é se a base é maior que 1 ou se a base está entre 0 e 1. Eu aguardo os senhores em uma outra oportunidade, onde nós teremos condições de falar mais coisas da parte da matemática, para que a gente cada vez mais entenda essa importante matéria. Até mais, senhores.